E hoje vamos receber aqui a doutora Raquel Menezes. Tudo bom? Olá, tudo bom? Boa tarde, doutora. Gente, que pique, hein? E é um tema muito importante pra você ir de casa. Se você quer ter esse pique todo, a reposição hormonal tem que estar em dia, né? Ah, com certeza. É um combo, né, doutora? Sim. Eu acho que a vida da gente hoje, eu não consigo perceber o nosso dia a dia sem um exercício físico, sem uma boa alimentação, sem hábitos saudáveis, né, doutora? Eu acho que é um combo mesmo pra ser feliz e se sentir bem, né? Precisa. Porque nossa saúde, a gente não tem como numerar somente uma coisa, somente a alimentação. É a alimentação, é a atividade física, é o sono, é a parte intestinal. Olha quanta coisa é importante pra gente se sentir bem, né? Pra gente estar bem no nosso dia a dia. Ah, sono é importante? Poxa, se você não dormiu direito, como que você vai ter pique no dia seguinte? A gente até aguenta, né? Um dia, dependendo da idade, né? Quando a gente é mais novo, a gente faz isso daí, né? Tipo, sai à noite, vai e vira. Só que isso daí não é saudável. Você pode até aguentar fazer isso. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde como um todo, né? Importante, né? Tem que se cuidar, tanto homem quanto mulher, né? Porque às vezes a pessoa fala sobre essa questão, reposição hormonal pra mulher e tal, mas o homem também, né? Tem bastante, né? Isso? Sim, tem percebido precisa. isso? Tem. Gente, olha só, reposição hormonal, o que a gente tem que parar pra pensar? Nosso corpo é feito de hormônios, minerais e vitaminas. Se o nosso hormônio não está funcionando bem, isso daí, o que a gente tem que ver? O que é a parte hormonal? A gente fala reposição hormonal, a gente só pensa na mulher que está na menopausa, não. Isso daí tem muito antes. A gente tem que ver, analisar, inclusive, até mesmo adolescentes, questão de hormônio da tireoide, né? Então, precisa ser feito, faz o exame, adolescentes, eu mesma comecei a tomar reposição hormonal do hormônio da tireoide com 15 anos. Então, Sério? exato. Então, assim, e muitas pessoas mais novas, que aí você faz através do exame de sangue, através dos sintomas, que aí percebe o quê? Mais sonolento, mais cansado, a parte que quando a gente fala do hipotiroidismo, o metabolismo mais lento, a pessoa só fica associada assim, no emagrecimento. Não, é o metabolismo lento, a parte intestinal, a parte cardíaca. Então, a gente tem que prestar atenção em todos os sintomas. Então, quando a gente fala de hormônio, a gente tem que olhar como um todo. Então, homem, mulher. A mulher, a gente fica muito focado nesse período que vai entrar na menopausa. Mas você, homem, ou você, mulher aí de casa com seu marido, né? Você vê que tá sentindo cansado. Cansaço, tudo bem. Hoje em dia, quem que não tá, né? A gente acorda cedo, trabalha, tem as crianças. Dependendo do trabalho também, né? Dependendo do trabalho. Aí chega em casa à tarde. Esse daí é o cansaço normal, né? Digamos assim, aquele cansaço que se você for realmente descansar, passa. Agora, tem aquele cansaço que a pessoa fala assim, gente, eu posso dormir 12 horas que eu ainda continuo indisposto, né? E aí o homem, ele fala assim, tranquilo, eu tô cansado mesmo. Aí fica tirando aquele cochilo no sofá, dorme muito, né? Sente muito cansado. Aonde vai cochila? Né? Então, isso daí, então presta atenção. Você de casa, homens, também tem a falta de hormônio e também tem indicação para fazer a reposição hormonal. E a reposição hormonal, como você está falando aqui, tanto da parte do homem quanto da mulher, teria algum alimento que venha trazer benefícios para essa reposição? Sim, tem os alimentos, que é a parte alimentar, quanto mais saudável for o nosso corpo, e eu não tô falando, vindo aqui comentar que a gente tem que comer, então Raquel, a gente só tem que comer verdura, fruta, não pode comer mais nada. Não, gente, é o que a gente tá falando, é equilíbrio. Então, se você tem uma boa alimentação, o que é? Comer menos industrializado, não tô falando que é não comer, mas menos industrializado. Hoje em dia a gente come grande quantidade, né? Aquela comida totalmente pronta, produzida, não consome a quantidade ideal de verduras, legumes, frutas. Então isso vem a prejudicar sim o nosso metabolismo. Agora, sendo bem sincera, a parte de hormônio, isso daí eles vêm a auxiliar, né? Então, a parte de hormônio, se você faz o exame e você tem aquela deficiência, a alimentação ela vem auxiliar, mas a gente precisa sim fazer a reposição do hormônio. Tá? Geralmente essa reposição, a melhor forma dela acontecer é tardiamente ou precocemente? Qual que é o melhor momento para começar a repor esses hormônios? Sim. Principalmente na mulher, né? Que eu acho que aqui mais a gente... Mais inflige, né? Sim. É importante porque na mulher, ela pensa o seguinte, né? Entrei na menopausa. Quando que a gente entra realmente na menopausa? Então, você tem o seu ciclo menstrual, todo mês, bonitinho, vindo o período da menstruação. Aí, quando você chega lá, médio, uns 48 anos, né? Tem mulheres que é 50, enfim. Aí ela fala assim, esse mês não veio, falhou.
E aí ela começa a perceber que um mês ela menstrua, passa uns 3 meses ela fica sem menstruar. Esse período chama climatério, que é o período que a mulher ela fica nesse... a cada mês ela não parou completamente a menopausa. A menopausa é quando a gente para por 1 ano de menstruar. Aí o que acontece? Agora que eu estou na menopausa, parei, agora que eu vou fazer a reposição do hormônio? Não. Já foi. Muitas vezes é necessário você fazer isso antes, até inclusive nesse período de climatério, que é esse período que ela menstrua, fica uns 2 meses sem. Porque a gente tem que olhar exame, mas a gente também tem que olhar a queixa do paciente, né? Porque as mulheres... Ela só fala, e tem muitas mulheres que falam assim, mas eu passei pela menopausa e não senti aqueles fogachos, aqueles calores. A mulher, ela só acha que menopausa é isso, e não é. Menopausa, a gente tem que olhar que isso daí vem influenciar, sim, tem aqueles calores, mas tem mulheres que não sentem isso. E não você vai perder massa muscular, músculo é importante, né? Que a gente quer ter aquelas, pra gente sentar, eu brinco, né? Você quer sentar sozinho numa privada quando você tá mais idoso, né? Você tem que ter força. Então, o que traz força pra gente? Massa muscular. O que traz também? Massa óssea. Então, quando a gente entra na menopausa, os riscos que a gente tem de perder massa, músculo e massa óssea. Tem também a alteração que a mulher ela fica mais fadigada, tem a questão do humor, tem a alteração hormonal, ela traz também, às vezes a mulher ela fica mais depressiva. Então, às vezes até confunde com a depressão, né? Às Sim. vezes a mulher vai até, não, preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, chega lá, tô com... até o próprio médico, às vezes, muitas vezes fala, não, realmente você tá depressiva, com todos os sintomas que você tá me falando. Mas às vezes nem é uma depressão. Exato. É uma questão hormonal mesmo, né? Exato, porque são todos os sintomas que dá pra pessoa ela tá com sintomas depressivos, ela tá mais quieta, ela tá mais irritada, e aí, tipo, realmente confunde isso daí, mas na realidade é a parte de hormônio. Outra coisa importantíssima, tá? É a parte cardíaca. As mulheres têm maior probabilidade de vir a ter problemas cardíacos no pós-menopausa. Por conta do quê? Da baixa de hormônio. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado. Não é só falar assim, não, eu não senti fogacho, então logo eu não preciso procurar. Não, você precisa sim procurar. Então, todas as mulheres precisam fazer reposição hormonal. Todas as mulheres precisam fazer reposição hormonal porque vai perder hormônio, né? Então, assim, a gente entrou na menopausa, fato, parou de produção do hormônio. E aí sim tem grande indicação para fazer a reposição hormonal. Todas as mulheres precisam. Claro, tem que conversar com o seu médico, né? Para algum caso, por exemplo, a mulher entra na menopausa, nesse período do climatério, exatamente no momento que ela descobre um câncer, por exemplo. Ela pode fazer reposição hormonal junto com o tratamento de quimioterapia? Aí a gente contraindica quando a paciente ela tem o câncer, e aí por isso que tem que conversar, precisa feito o exame, aí é conversado com o médico, o oncologista, né? Porque se for também um câncer hormônio dependente, aí é contraindicação, entendeu? Então a gente não tem indicação para fazer. Aí existe outras formas que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas? Existe, mas assim, é claro que a gente precisa da parte de hormônio, né? E o que a gente também precisa tirar muito é esse mito do medo do hormônio. Gente, a gente produz, né? A gente está aqui, a gente está produzindo o hormônio. E quando você entra na menopausa, você para a sua produção natural. Por isso que você precisa fazer essa reposição. E, mas eu tenho medo porque eu escutei fulano falar. Hoje, graças a Deus, muitos médicos, né, ginecologistas, endócrinos, até especialistas de outras áreas, que hoje em dia a medicina integrativa, estão mais cientes disso, da necessidade da reposição hormonal. Então, indica para a mulher, ela vê que você chega lá, a mulher está com parte, se é um ortopedista, a mulher está com perda de massa óssea, osteopenia, osteoporose, bora fazer a parte hormonal, porque ela está perdendo massa, né? Então, hoje em dia as pessoas estão mais conscientes. E aí fica muito aquele mito, mas escutei que fazer reposição de hormônio dá câncer. Se você está fazendo uso de hormônios bioidênticos, hormônios próximos ao que o nosso corpo produz, legal de você fazer essa reposição, porque é natural do nosso corpo, né? Mas homem também fica, não pode dar câncer. O que a gente vê? A maior probabilidade, né? Claro que na medicina não é 100%, mas assim, a gente vê mais o quê? A mulher mais velha com câncer, o homem mais velho e não mais novo, porque mais jovem ele tem aquela produção hormonal e quando ele envelhece que ele vai perdendo, né? Então, o hormônio é protetor? Sim, o hormônio ele é protetor pra gente. Você está usando ele de forma errada, na quantidade errada, o que você não precisa realmente, você vai ter um problema, mas se você faz o exame, lá está dizendo que você tem um déficit
de tal hormônio, você repõe aquele hormônio, como é que aquilo vai fazer mal? Não vai, né, Não gente? vai, Então, é. por isso tem que ser acompanhado pelo médico. Não vai em qualquer, né, Sim. lugar para fazer. Tem que ter um acompanhamento médico. Verdade. E a doutora relatou aqui pra gente alguns segundos atrás, falando que uma vez que a mulher, após a menopausa, não faz a reposição hormonal, ela possa vir a ter ataques cardíacos, não é isso? Problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Isso. Na situação do homem? Porque o homem, ele é muito assim, entre aspas, desleixado, não esquenta muito a cabeça para essas coisas. Uma vez que ele precise daquela reposição e ele não faz, qual seriam os malefícios que viria causar na vida dele? É porque na mulher, o que chama mais atenção pra gente é que o homem, ele vem a ter problemas cardíacos, né? Problemas cardiológicos antes dessa fase. E a mulher mostra que depois da menopausa que ela tem maior probabilidade. Então associa muito nessa reposição. Mas o homem também, câncer de próstata, a gente pode ver que é o homem mais idoso. Ele tem menor quantidade de hormônio testosterona. Nós temos os mesmos hormônios, né? Vocês vão ter mais testosterona e nós mais estrogênio. Só que o homem, ele também precisa fazer a reposição T em equilíbrio. A partir do momento que você usa um hormônio em excesso, a gente fala suprafisiológico, acima do que o seu corpo produz, aí tá errado, você não precisa disso. Mas quando a gente faz a reposição que está dentro do nível de normalidade, do nível fisiológico, porque o exame de sangue, quando vocês vão fazer o exame, né, a gente sempre olha ali a referência, né? Só que aquela referência depende do quê? Vários fatores. Então, eu brinco assim, né? Às vezes é um paciente, vamos dar o exemplo de uma vitamina B12, né? Que é o ideal para a gente ficar em torno de 500. Se você pega um atleta, que é um cara que ele consome muito mais, aí a gente precisa deixar ele em níveis mais altos. Se é um paciente diabético, que ele toma uma medicação chamada metformina, que acaba dando uma roubadinha mais em B12, a gente precisa dar uma atenção um pouco maior. Então, o exame de sangue, ele serve pra gente para dar um norte, mas a gente olha o exame de sangue e olha a queixa de paciente, idade, atividade física, se faz uso de alguma outra medicação associado, que aí a gente vai ver qual que é a quantidade ideal que você precisa. Então isso tanto em vitaminas quanto em hormônio também. Porque às vezes o paciente chega pra você, ele relata, olha, perdi a libido, tô com muita queda de cabelo, unha fraca. Você vai fazer tudo isso dentro daquilo que é o sintoma que ele tá falando. Sim. Não dá pra ter uma receita de bolo, né, doutora? Não. E chegava, toda mulher vai tomar 10 miligramas disso. Não tem como, né? É personalizado esse tratamento. Exato. Porque você tem que ver, às vezes, a quantidade que baixou no teu exame, né? Que fase que você tá. Às vezes você tá naquele período do climatério que ainda você não declinou totalmente os seus hormônios. Aí, nesse caso, aí a gente tem que entra uma dosagem um pouco mais baixa, né? Se a mulher ela já está na menopausa, e aí a gente entra com uma dosagem um pouco maior. Enfim, a gente tem que analisar, que nem você comentou, né? A gente olha o exame, olha a queixa de paciente. Muitas mulheres, elas só pensam na questão, que nem eu falei, é muito focado nisso. Ah, mas eu não tive fogacho. Fogacho, é cansaço, perda da libido, secura vaginal, perda de massa muscular. Então, a gente sempre vai incentivar o quê? A paciente fazer a atividade física, a musculação, alguma atividade que faça você ganhar músculo. Porque a tendência nossa depois dos 30 anos, né, é a gente perder massa muscular. E é um órgão importante pra gente. Então aí a mulher, ela fala assim, nossa, sabe qual que é o vocabulário que elas mais usam? E parece que, eu falei assim, parece que elas, é a mesma coisa. Assim, elas se conversam, elas têm um grupo no WhatsApp que elas se conversam entre si pra falar pra você. É que elas usam sempre a mesma palavra. Elas falam assim, nossa, eu entrei na menopausa, parece que eu murchei. Ela parece que eu derreti. Sexta-feira foi uma que falou essa expressão que ela usou. Ela falou, parece que eu derreti. Porque você vai perdendo massa muscular. É claro, gente, que é para todo mundo que vai ter esses sintomas? Não, é que nem assim, a maioria tende a perceber pelos fogachos. Tem mulher que ela não sente. Algumas vão ter a parte de depressão, outras não vão sentir, né? Então, assim, a gente explica, a gente fala todos os sintomas. Não é que você tem que ter todos para procurar uma reposição. Na realidade, você precisa procurar uma reposição mesmo sem sintomas. Né? E como é que é feito isso? É via oral? É injetável? Hoje tem aquele chip também que muita gente acaba colocando. Sim. Qual que é a melhor forma de fazer essa reposição?
A melhor forma é a que se adapta melhor para cada paciente, porque tem gente que tem receio de fazer o implante, né? Embora é simples de fazer, é subcutâneo que você coloca, só que às vezes tem pessoas que têm receio. Que a gente faz também subcutâneo, que você faz, é um potinho, um gelzinho que você vai passar, né? E aí vai esfregar ali na pele. E aí a gente passa alguns hormônios, a gente passa para ser feito pela manhã. Tem reposição também por via oral. Então vai depender do tipo de hormônio e vai depender também qual que é a melhor forma. Porque às vezes a paciente ela fala, não, eu prefiro fazer o chip, né? Que aí ela vai fazer o subcutâneo e depois vai repor 4, 5 meses depois, né? Então a melhor forma é que se adaptar, ficar mais prático, né? E para cada um. Tá? Doutora, nós sabemos que há casos e casos. Você relatou que aos seus 15 anos você fez a sua primeira reposição hormonal. Isso. Existe alguma idade específica que essa reposição hormonal não deve ser recomendada? Olha, é a partir... Ou você dá até mesmo sim. alguma dica para quem está nos assistindo, porque tem muitas mães que estão assistindo agora, que têm filhos com seus 13, 14, 15, né? Quer receber essa orientação da sua parte. Sim, a parte da tireoide, do hipotireoidismo, a gente tem que acompanhar sempre, né? Isso. E aí passar com um pediatra, porque ele vai ver qual que é aí vai acompanhar com a criança, né? Qual que é o valor de referência para aquela idade. Mas desde criança, da parte de hormônios da tireoide, né? Não da reposição de hormônios. Agora, para mulher, tem mulheres que elas entram na menopausa jovem, né? Tem a menopausa que é precoce, exato, né? menopausa precoce. Com quantos anos? Tem pacientes que com 34 anos já entraram na menopausa, né? E... Tá com medo? Já pensou? Mas assim, gente, também não é a maioria, né? Mas tem mulheres que elas têm a menopausa precoce. Isso é genético? Ou não? Qual que é a relação na realidade, disso? assim, às vezes é a falha ovariana, né? Às vezes não tem histórico nenhum na família. Aí a gente se baseia qual foi quando iniciou a primeira menstruação, a mãe parou de menstruar, com que idade. Então tem assim algumas coisinhas que a gente se baseia, né? Mas acontece isso daí. E aí, nesse caso, com 34 anos entrei numa menopausa precoce, você tem que fazer a reposição mesmo com 34 anos, né? O que vem a ser comum? Mulher com 48, 50 anos que ela vai começar a entrar na menopausa. Mas acontece isso. E aí, a partir do momento que tiver, gente, entrou na menopausa, tem que fazer. Mas aí faz o resto da vida? Como é que Aí Tem um período? Não, aí a gente vai acompanhando, né? Porque assim, o que a gente tem que olhar? A questão também dos sintomas. Muitas mulheres, elas começam com os sintomas e vai procurar e começa quando faz a reposição, nossa, melhorei, passou, tal, não sei o quê. E aí, às vezes, fazendo um tempo daquele hormônio, não traz malefício. A gente sempre vai fazer acompanhamento, exames de sangue, né? E exames de imagem, um ultrassom para acompanhar. Exames periódicos. Mulher que entrou na menopausa, ela sempre procura ginecologista. Entrei na menopausa, não preciso mais. Não, você precisa de um gineco, de um endócrino para ver a sua parte de hormônios, né? Então, não deixa aí de lado cuidar da sua saúde, não, que é importante. E aí, inclusive, por isso que eu falei, a gente também faz os exames de imagem, que é importante a gente ver, né? E não só também, acho que a questão hormonal, mas também é o que você falou, vitaminas, os minerais, às vezes, né, algumas outras coisas que a menopausa pode trazer, né? Geralmente, quais são as vitaminas que a mulher mais perde, assim, nesse prazo de menopausa e fogacho? Ó, uma que é legal tanto para mulher, crianças e homens, né? A gente olhar, e eu falei crianças, né? Que a gente tem que ver se tem deficiência, é a vitamina D. Tá? A vitamina D. E aí a gente entra naquele caso, que falou assim, qual é a quantidade ideal? Aí pode ser que na mulher, na menopausa, dependendo da doença que ela venha a ter, alguma comorbidade, a gente pode deixar para ela níveis mais altos de vitamina D. Para outros, para um paciente jovem, a gente pode já deixar em níveis um pouco entre 50, 60, que é o nível que a gente olha ali de referência. Mas a vitamina D é muito importante em qualquer fase da vida e principalmente se você entrou na menopausa. E principalmente se você é daquelas que não podem fazer o uso de hormônio, é importante. E a vitamina D, ela vem a ser um pré-hormônio, né? Um esteroide que a gente fala, e é uma parte hormonal que é importante a mulher fazer a reposição. Então, a vitamina D. É importante ômega 3, né? E suplementar, gente. Vitaminas, elas venham ser importantes sim. A gente fala, não, mas eu tomo ali uma vitamininha. Pode ser que aquele suplemento que você toma, que tá ali na farmácia, né? Nós três podemos chegar ali e tomar.
Só que às vezes pode ser que eu tenha maior deficiência de B12 Verdade. e aquele complexo não vai ser Vai fazer suficiente para mim, isso né? aí. E aí o que eu vou ter que fazer? Nós três, eu vou ter que suplementar uma dosagem maior. Então por isso que é importante fazer o exame, que às vezes você tem essa deficiência e não presta atenção. Mulheres, a B12 também vem a ser importante por conta da nossa parte neurológica. Então, ó, mulher, ela entra na menopausa, tem a gente já falou, a parte hormonal que pode causar um diagnóstico de depressão. Além de ser a parte de hormônio, o que é importante da gente fazer? Vitamina D e a vitamina B12, que eles auxiliam na parte nossa neurológica e questão de bem-estar, né? Agora, a doutora comentou sobre a vitamina D. Se expor aí nesse calor que tá no Brasil. Se expor uns 30 minutinhos no sol, tá valendo? Por dia? É importante de fazer pelo menos ali 15 minutinhos diário de sol. 15. Né? Os 15 minutinhos Tem um horário diariamente. específico, né, doutora? É importante a gente fazer aqui naquele solzinho de meio-dia. E outra, não passar o protetor solar, né? Não passar. Deixar mesmo deixar no sol. penetrar na pele. Só que aí por isso que a gente tem que tomar um cuidado, né? Lembra que a gente fala, tudo na vida é questão de equilíbrio. Não é que você vai chegar e falar, eu escutei a doutora lá falar, então vou ficar sem esse protetor, vou ficar o dia inteiro na praia, né? Não. Mas é importante. Outra coisa também que as pessoas não sabem é, mas eu fico muito tempo no trânsito, eu dirijo, então eu vivo pegando sol. Só que a pessoa está dentro do carro com o ar-condicionado ligado, né? E o que tá passando ali? Né? Você tem o vidro do carro, muitas vezes tem ali, coloca ali no seu filme. E você não passa, não pega diretamente na sua pele. Então é importante isso também. Às vezes você acha que está tomando sol, mas não tá realmente os raios solares ali E os próprios motoqueiros também, tem uns motoqueiros que tem Eles uma usam, proteção, né, já viu? aquela Lá em Cuiabá tem muito UV, isso. né? pra Então, se e proteger. assim, e também tem muito. Eu até ouvi, li uma vez um artigo, mas não sei se tá certo. Eu até queria te perguntar sobre essa questão da vitamina D. Disseram que se você tomar na palma das mãos, o sol também já é suficiente. É certo ou não? Tem que ter uma parte maior, específica? A gente sempre orienta... Porque mulher assim, se preocupa, né? Não gosta de tomar sol pra não ficar manchada, enfim. Sim, é importante a gente expor, seria interessante 60% do nosso, 60%, né, da gente pegar ali um solzinho. Só que, tipo, a gente geralmente quando sai, né, é o quê? O braço que a gente pega, né? Mas é importante, sim, mesmo. Você fala assim, poxa, Raquel, mas e aí? É aquele horário que eu tenho na hora do almoço, né? E eu tô com a roupa do trabalho, então eu vou pegar aqueles 15 minutinhos. Ok, né? Mas mesmo assim, a gente tem que acompanhar através dos exames. Entendi. Perfeito. Eu adorei Ótimo. o nosso bate-papo aqui, né? Maravilhoso. Eu acho que é um assunto muito importante que sempre tem que falar, porque, gente, todo dia tá nascendo gente, tá? E a gente tá vivendo, e principalmente nós mulheres, cada dia tem a tecnologia também ao nosso favor, e são coisas que antigamente a gente não ouvia falar sobre isso, e hoje tem tanta coisa para melhorar a nossa qualidade de vida, pra gente viver melhor, pra gente viver mais feliz, né? Não é fácil ser mulher, mas graças Também não a é Deus... fácil ser homem. Mas é mais fácil, mas é um pouco mais fácil. Mas além vai. das mulheres terem a menopausa, os homens têm a andropausa. A andropausa Também, é né, outra doutora? pauta. É Aí outra nós vamos falar pauta. de outra Precisa de pauta. uma pauta pros homens. É verdade. Mas vamos, quero te agradecer, quero que você passe seus contatos para quem tiver mais interesse em te conhecer ou até mesmo passar em consulta com você. Sim, pode seguir no Instagram, né? Tá lá, @DRA, abreviação de doutora, Raquel Menezes, ou @Clínica Arque. Fica à vontade, aguardo vocês para tirar dúvidas. Ai, que Muito bom. bom. Obrigado, doutora. Eu agradeço, Obrigado. gente. Bom, agora a gente falou, né, sobre a questão de reposição hormonal, de exercício e tal, e a alimentação, que é muito importante. Sim. Hoje a gente trouxe uma Verdade. receitinha bem legal